Bom, gente, e como que o vestibular vai cobrar isso de vocês, né? Como que o vestibular vai cobrar, então, o estudo de literatura? Bom, de duas formas, né? A primeira, que não é só para literatura, mas para de qualquer outra forma, né? Para qualquer outra disciplina, mas aqui se tratando da técnica, ele vai cobrar vocês através da interpretação de texto. Então, provavelmente vocês vão ter que interpretar, né? Fazer interpretações. Então, a interpretação de texto é uma habilidade relacionada à literatura e que vocês vão precisar desenvolver quando forem fazer a prova. Agora, se tratando do conteúdo aqui, ele vai cobrar você, né? O vestibular vai cobrar de você, na verdade, através das escolas literárias. Que foi que eu tinha falado que eu ia explicar mesmo, né, anteriormente, e eu vou explicar agora. O que são essas escolas literárias, gente? Isso aqui é importante para vocês entenderem. As escolas literárias, elas não são escolas de fato, né? Não é um lugar, um local que você vai até lá para estudar. As escolas literárias, elas são divisões didáticas feitas por pessoas que já têm estudado a história da literatura, né, ao longo da história do mundo, muito antes do que eu e você, né? Então, são divisões didáticas feitas para que a gente conseguisse compreender como que a literatura se deu ao longo da história, né? Por que antes a gente falava, por exemplo, das canções, por que antes eram feitas canções, né, cantigas, e hoje são feitos, por exemplo, livros de poema e poesia, não que naquela época não tinha, mas só para comparar, né? Que algumas coisas mudaram, algumas coisas se repetem. E por que isso acontece? Então, essas divisões didáticas, elas são como se fossem caixinhas. Até vou colocar aqui, ó, como se fosse caixinhas que os estudiosos pensaram assim, bom, dentro dessa caixinha aqui, a gente vai colocar todo mundo desse período aqui, que justamente aconteceu isso durante esse período na história do mundo, né? Então, dentro dessa caixinha, a gente vai colocar todas essas pessoas que se manifestaram artisticamente dentro desse período e que seguem, que possuem as mesmas características, que seguem ideais, pensamentos, enfim. Aí a gente vai colocar nessa caixinha aqui e vai chamar essa caixinha de, por exemplo, trovadorismo, que foi a primeira escola literária lá. Então, é uma explicação meio um pouco subjetiva, né, para vocês, mas vocês vão entender depois ao longo dos estudos de literatura, porque a gente vai estudar todas as escolas literárias. Mas só para vocês entenderem, por exemplo, a primeira escola literária que a gente vai estudar é o trovadorismo, que eu falei para vocês, né? A primeira escola literária que a gente vai estudar é o trovadorismo. Por quê? Porque o trovadorismo, então, o que aconteceu nessa época? Ele aconteceu no período da Idade Média. E o que aconteceu nesse período de Idade Média que fez com que as pessoas, com os artistas, por exemplo, desse período aqui, se manifestassem da forma X? Então, essa maneira como os artistas se manifestaram era um reflexo da época, do que eles estavam vivendo, né? Então, na Idade Média, por exemplo, em determinado momento, a gente tinha o feudalismo, vocês lembram? Não sei se vocês lembram lá das aulas de história, mas a gente tinha o feudalismo. Agora, né, se a gente for pegar, por exemplo, as manifestações literárias do século XX, já era o capitalismo. Claro que numa mudança muito distante, né? Mas só para dar uma explicação. Então, a sociedade mudou, a forma como a sociedade enxergava as coisas também mudou, né? Os valores. Então, tudo isso acaba sendo refletido na literatura. Os artistas que viviam aqui durante a Idade Média, eles tinham uma opinião, eles viam o que estava acontecendo e se expressavam dessa forma. Então, se a gente for pegar, por exemplo, um período da história e analisar as manifestações literárias e artísticas daquela época, a gente vai encaixar elas numa classificação. Essa classificação são as escolas literárias, que no caso aqui vai começar com o trovadorismo, mas a gente vai estudar muitas outras, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque essas divisões didáticas, né, essas escolas literárias, é a maneira como o vestibular vai cobrar de você. Então, provavelmente, quando você for fazer, por exemplo, o Enem, né, o Enem
é um vestibular que cobra muito essa parte de interpretação de texto, né? Então você vai ter lá as suas aulas, você vai ter lá as questões de literatura, provavelmente ele vai te dar um trecho de um texto, né, de uma obra para você analisar. Ele pode pedir que você indique, por exemplo, características daquela obra, que você indique, por exemplo, se existe uma linguagem ali figurada, qual é a figura de linguagem presente naquele trecho, enfim. Mas o vestibular, no caso o Enem, né, ele dá para você essa possibilidade de interpretação. Agora, os outros vestibulares, como por exemplo a FUVEST, a Unicamp, que apresentam para vocês uma lista de obras, né, esses vestibulares já vão cobrar de uma maneira um pouquinho mais específica. Então, por exemplo, se eles pedem para vocês que façam a leitura do livro, como eu dei exemplo, Vidas Secas, né, provavelmente eles vão questionar, né, vão perguntar para vocês, que vão fazer a prova, qual é o contexto em que aquela obra foi publicada. E vocês precisam saber. Vocês precisam entender quem foi o autor, em qual escola literária aquela obra se encaixa, ou seja, qual é o período em que ela foi publicada, por que ela foi publicada daquela forma, qual é a crítica que ela faz, enfim. E por isso a gente tem as escolas literárias, para a gente entender como aconteceu a história da literatura ao longo da história do mundo, né? Então, é muito interessante vocês analisarem, né, que, de fato, essas escolas literárias, elas vão apresentar para vocês visões diferentes ao longo do tempo. Então, por exemplo, o trovadorismo, que é a primeira escola literária, né, você vai, por exemplo, ter uma visão, os artistas vão apresentar uma visão, por exemplo, sobre a mulher, que talvez seja diferente da visão que a gente encontra nas escolas mais atuais. Por exemplo, lá no modernismo, que já se trata do século XX, né? Então, aqui a gente está falando de Idade Média. Então, são séculos de diferença, né? São muitas mudanças aconteceram na sociedade durante esse tempo. Então, por isso que a gente vai ver que essas escolas, a gente precisa dessas divisões didáticas para entender essas mudanças e relacionar com essas manifestações artísticas, não só na literatura, mas em diversos outros aspectos. Tudo bem?